Iremos neste vídeo introduzir uma série de conceitos e notações fundamentais para a resolução de problemas de otimização. De uma forma simplificada, podemos dizer que são três as etapas na resolução de um problema de otimização: formalização do problema, determinação da sua solução, interpretação dessa solução e análise what-if. Na formalização do problema, devemos ser capazes de identificar claramente o nosso objetivo, as restrições a que estamos sujeitos e as variáveis de decisão. Neste curso, iremos, contudo, debruçar-nos essencialmente no estudo das diversas ferramentas de que dispomos para a determinação da solução do problema. Em termos genéricos, podemos formalizar um problema de otimização da forma seguinte: maximizar f de x sujeito a que x pertence ao conjunto x, onde x é o vetor com as variáveis de decisão, x grande é o conjunto de oportunidades, ou também conhecido por conjunto de soluções admissíveis, ou seja, o conjunto de pontos que satisfazem todas as restrições do problema, e f de x a função objetivo. Consideramos que o problema é de maximização, mas facilmente o transformaríamos num problema de minimização, pois basta observar que o ponto que maximiza f de x é o mesmo que minimiza menos f de x. Claro que os valores obtidos em cada uma das funções objetivo são simétricos. Por isso escrevemos que o máximo de f de x é igual a menos o mínimo de menos f de x. Podemos classificar os problemas de otimização que iremos estudar em três grandes categorias: otimização livre, onde não há qualquer restrição sobre os valores possíveis para as variáveis de decisão; otimização com restrições de igualdade, onde existem m restrições do tipo e onde, obviamente, o número de restrições funcionalmente independentes deverá ser menor do que n, pois, caso contrário, tratar-se-ia de um problema impossível ou com apenas uma solução. Por último, temos o problema de otimização com restrições de desigualdade. As restrições de desigualdade podem ser sempre escritas como desigualdades do tipo menor ou igual, pois caso fossem do tipo maior ou igual, bastaria multiplicar a restrição por menos 1 e obteríamos uma restrição na forma que apresentamos. Se tanto as restrições como a função objetivo forem lineares, diremos que estamos na presença de um problema de programação linear. Se f de x asterisco for maior ou igual que f de x, qualquer que seja o x pertencente ao conjunto de oportunidades, então dizemos que a função f tem um máximo global no ponto x asterisco. Por outro lado, se o f de x asterisco for menor ou igual que o f de x, qualquer que seja o x, então dizemos que a função f tem um mínimo global nesse ponto. Se essa desigualdade for estrita, falamos em extremos globais estritos. Se as desigualdades de que falámos há pouco só se verificarem numa vizinhança do ponto x asterisco, os extremos dizem-se extremos locais. Assim, temos a noção de máximo local, mínimo local, máximo local estrito e mínimo local estrito. O ponto x asterisco toma a designação de maximizante ou minimizante. Agora que já revimos como distinguir entre ótimos locais e ótimos globais, relembremos alguns resultados que já conhecemos sobre funções contínuas e que nos serão bastante úteis na tarefa de determinação de extremos de uma função. Para começar, sabemos que uma função contínua transforma compactos em compactos, ou seja, podemos assim dizer que o conjunto das imagens será então um conjunto fechado e limitado. Por outro lado, também sabemos que em R, um conjunto fechado e limitado admite máximo e mínimo. Assim, podemos dizer que, se a função for contínua num conjunto compacto x, então admite máximo e mínimo nesse conjunto. Ora, isto é o conhecido teorema de Weierstrass. Em linguagem de otimização, é equivalente a dizer o seguinte: se a função objetivo for contínua, se o conjunto de oportunidades for fechado e limitado, então f admite máximo e mínimo em x. Vejamos o seguinte exemplo de uma função real de variável real que ilustra os diversos casos que poderão ocorrer.
Comecemos por observar que a função não é contínua no ponto x5 e não é diferenciável nem em x4 nem em x5. Relativamente à existência de extremos, podemos dizer que f de A, f de x3, f de x5 são máximos locais, sendo o f de x5 o máximo global. Por outro lado, f de x1, f de x4 e f de B são mínimos locais, sendo o f de x1 o mínimo global. Assim, e em jeito de conclusão, podemos dizer que os extremos de uma função poderão ocorrer em pontos da fronteira do conjunto de oportunidades, como é o caso do ponto A e do ponto B, pontos onde a função não é diferenciável, o caso de x4 e de x5, ou em pontos onde a derivada se anula, como é o caso de x1 e de x3. Comecemos então por considerar apenas funções diferenciáveis. Vamos assim eliminar o caso 2. Assumindo isto, podemos dizer que os extremos de uma função irão ocorrer ou em pontos da fronteira do conjunto de oportunidades ou em pontos interiores, mas onde a derivada se anula. Os pontos onde a derivada se anula designamos por pontos de estacionariedade. Convém, no entanto, sublinhar que um ponto de estacionariedade pode não ser extremante, como é o caso do ponto x2 deste exemplo. Em R, para podermos dizer se um ponto de estacionariedade corresponde a um máximo ou um mínimo, ou nem uma coisa nem outra, estudamos o sinal da segunda derivada. Em Rn, iremos estudar o sinal do diferencial de segunda ordem. Se nos relembrarmos de qual é a forma do diferencial de segunda ordem, iremos verificar que se trata de uma forma quadrática. Assim, estudar o sinal do diferencial de segunda ordem é estudar o sinal de uma forma quadrática. Mas então o que é uma forma quadrática? Uma forma quadrática é um polinómio em que todos os termos são do segundo grau e pode-se escrever matricialmente da forma seguinte, sendo A uma matriz real e simétrica. Por exemplo, se tivermos, podemos escrever esta forma quadrática matricialmente da seguinte maneira. Na diagonal principal pomos os coeficientes dos termos que estão ao quadrado e nos outros elementos pomos metade de cada um dos coeficientes. Assim, na posição 1, 2 e na posição 2, 1, vamos pôr metade do coeficiente 5. A matriz A é então a matriz 2 por 2 que aqui se encontra. Comecemos então por recordar como se estuda o sinal de uma forma quadrática. Nós dizemos que se para qualquer x diferente do vetor nulo a forma quadrática é sempre maior do que zero, então ela é definida positiva. Se for menor do que zero, definida negativa. Maior ou igual a zero para qualquer x, então é semi-definida positiva. Se for menor ou igual a zero para qualquer x, então é semi-definida negativa e nos outros casos, ou seja, nos casos em que o valor da forma quadrática depende do vetor x considerado, então dizemos que é indefinida. Retomando a forma quadrática que consideramos atrás, podemos reescrevê-la da forma seguinte. Ou seja, facilmente verificamos que existem vetores que transformam esta expressão num valor positivo e outros que o tornam em valor negativo. Por isso, podemos classificar esta forma quadrática como sendo indefinida. Para além da definição, são dois os procedimentos de que dispomos para poder classificar uma forma quadrática. O primeiro desses procedimentos é o recurso ao estudo do sinal dos valores próprios. A equação determinante A menos lambda I igual a zero é conhecida como a equação característica e permite-nos encontrar os valores dos lambdas, que serão os chamados valores próprios. Se todos os valores próprios forem maiores do que zero, a forma quadrática é definida positiva. Se todos forem menores do que zero, será definida negativa. Se pelo menos um deles for zero e todos os restantes forem maiores do que zero, então é semi-definida positiva. Caso de pelo menos um ser igual a zero e todos os restantes menores do que zero, então diz semi-definida negativa, e na situação em que existe pelo menos um valor próprio positivo e um valor próprio negativo, então nós dizemos que ela é indefinida. Voltemos ao nosso exemplo e vejamos como podemos classificar a nossa forma quadrática recorrendo ao estudo dos valores próprios. Portanto, um dos valores próprios é positivo, o outro é negativo. Podemos então dizer que a nossa forma quadrática é indefinida.
Relembremos agora como estudar o sinal de uma forma quadrática através da cadeia dos menores principais da matriz A. Uma matriz n por n admite n menores principais, sendo cada um deles obtido através do determinante da matriz que resulta da matriz A quando se eliminam as últimas n-k linhas e colunas. Se todos eles forem maiores do que zero, então a forma quadrática diz-se definida positiva. Se os de ordem ímpar forem negativos e os de ordem par forem positivos, então ela diz-se definida negativa. Se não estivermos em nenhuma destas duas condições, para se poder concluir que a matriz A é semidefinida por este meio, não basta analisar então os sinais dos menores principais. Precisamos analisar todos os determinantes de ordem k que se podem obter por eliminação de n-k colunas e das correspondentes linhas. Se todos eles forem maiores ou iguais a zero, então nós dizemos que temos uma forma quadrática que é semidefinida positiva. Se todos de ordem ímpar forem menores ou iguais a zero e os de ordem par forem maiores ou iguais a zero, então ela diz semidefinida negativa. Em todas as outras situações, a forma quadrática é indefinida. Retomando o exemplo que temos estado a estudar, a matriz A é dada pela matriz 2 por 2 de elementos 1, 5 mais, 5 mais 2. A cadeia dos menores principais é então 1 e menos 17 quartos. Podemos ver que o primeiro é positivo e que o segundo é negativo, levando-nos a concluir então que se trata de uma forma quadrática indefinida. Uma outra definição que precisamos relembrar é a de conjunto convexo. S é convexo se e só se, dados dois pontos quaisquer do conjunto, o segmento de reta que os une está totalmente contido em S. Matematicamente escreve-se da forma seguinte. Um outro resultado permite-nos dizer que a interseção de conjuntos convexos é também um conjunto convexo. Vejamos agora a definição de função côncava e de função convexa. Comecemos pela definição de função convexa. Uma função é convexa se o segmento que une o ponto x(f) de x ao ponto y(f) de y estiver acima ou ao mesmo nível do gráfico da função. De forma análoga, uma função é côncava se o segmento de reta que une x(f) de x, y(f) de y, para qualquer x e y pertencente ao seu domínio, estiver abaixo ou ao mesmo nível do gráfico da função. Esta função é côncava, contudo não é estritamente côncava. Agora alguns resultados sobre funções convexas e funções côncavas. F é convexa se e só se menos f for côncava. Uma função que é linear tanto é convexa como é côncava. Por outro lado, se f e g forem funções reais definidas num conjunto convexo, podemos dizer que, se ambas forem convexas, a sua soma também é convexa. Se ambas forem côncavas, a sua soma também é côncava. Se f for convexa e a compusermos com uma função convexa crescente, então o resultado também é convexa. E de forma análoga, se f for côncava e a compusermos com uma função côncava e crescente, o resultado é uma função côncava. A título ilustrativo, vamos demonstrar a terceira afirmação deste teorema. Assim, temos por hipótese que f pequeno é convexa e f grande é convexa e crescente, ou seja, e queremos provar que a composição de f grande com f pequeno também é uma função convexa. Comecemos por calcular a imagem do ponto λx mais 1 menos λy através desta função. Sabemos então que a função f é uma função convexa e, portanto, este elemento vem menor ou igual que λf de x mais 1 menos λf de y. Por outro lado, como a função f grande é uma função crescente, podemos então dizer que a seguinte desigualdade é verdadeira. Como a função f grande também é convexa, podemos dizer que este elemento é menor ou igual que f de x mais 1 menos f de y, como queríamos demonstrar.
Mais dois resultados que iremos usar e abusar quando estivermos a estudar problemas de otimização. O primeiro diz-nos que se f for uma função côncava definida num conjunto convexo x, então qualquer máximo local de f é um máximo global. E o segundo resultado diz-nos que para uma função diferenciável definida num conjunto convexo, a função f é convexa se e só se a seguinte desigualdade se verificar. Ou seja, traduzindo para português, nós dizemos que se tivermos uma função diferenciável definida num conjunto convexo, a função será convexa se e só se, em cada ponto, o hiperplano tangente ao gráfico estiver abaixo do gráfico da função. Por último, seja f uma função de classe C2 definida num conjunto convexo, a função é convexa se e só se o diferencial de segunda ordem for semidefinido positivo para todos os pontos do interior do conjunto onde ela está definida. Por outro lado, se esse diferencial de segunda ordem for definido positivo para todos os pontos do interior, então dizemos que a função é estritamente convexa. O caso em que o diferencial de segunda ordem ou é de semidefinido negativo ou é definido negativo, nós temos, respectivamente, uma função côncava ou uma função estritamente côncava. Como o diferencial de segunda ordem é a forma quadrática dada por... O que este teorema nos está a dizer é que para estudarmos o sinal do diferencial de segunda ordem, basta-nos estudar o sinal da matriz hessiana. Vejamos um exemplo. Considere-se a função f de xy igual a 2x² menos xy mais y² e para a qual pretendemos saber se se trata de uma função convexa ou uma função côncava. Ora, em primeiro lugar temos que garantir que se trata de uma função de classe C2. Neste caso, podemos garantir até mais do que isso. Podemos garantir que se trata de uma função de classe C infinito, definida em R2, pois ela é representada por uma função polinomial. Precisamos agora da matriz hessiana. Neste caso em concreto, a matriz hessiana é dada pela matriz 2×2, 4 menos 1 menos 1, 2. Estudando a cadeia dos menores principais, podemos verificar que ambos os menores principais são maiores do que zero, ou seja, podemos dizer que se trata de uma matriz definida positiva, o que me permite concluir que a função f é estritamente convexa. Deixo-vos as seguintes formas quadráticas para que possam praticar estudando o sinal de cada uma delas. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.